Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós temos trabalhado a temática Firme seus passos na fé. Temos trabalhado ao longo de algumas semanas e hoje, novamente, trabalhando dentro dessa visão, nós queremos convidar você, juntamente comigo, na presença de Deus, a colocar o nosso pé na estrada, a caminhar com passos firmes. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, é como o dia que amanhece, e vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E nós sabemos que quando nós acordamos às 5 horas da manhã, nós não vamos contemplar o mesmo sol das 9 ou das 10, nós não temos nenhuma dificuldade em saber, pela posição do sol, pelo fulgor dele, pelo tanto que ele me aquece, em que momento eu estou do dia, com pouca variação, quase nenhum erro, meio-dia, é céu de brigadeiro. A vereda do justo é desse que passa pela porta da graça, é desse que entende que é pecador e por meio do arrependimento de pecado, ele diz: Jesus, eis-me aqui, e recebe, por causa do que Jesus fez, a identidade de filho de Deus, e também propósito, vocação, para andar com pegadas firmes. E quando você o conhece, como Jesus conversando com Nicodemos disse, é necessário nascer de novo, ele pode até estar com um aspecto de 6 horas da manhã, mas passado um tempo, não demora, hora a hora, passo a passo, ele vai brilhando, ele vai aquecendo, e o sol da justiça vai sendo visto nele, e ao resplendor e o pisar do próprio Cristo na terra. Esse é o passo firme. Então, a gente começa a pensar o que seria o oposto disso. O que seria amanhecer e de repente 10 horas da manhã ainda encontrarmos estrelas no céu brilhando fortemente e nada de sol? O que seria eu caminhar e andar em densa escuridão apesar de ser quase meio-dia? O que é a vida de uma pessoa que passa ano, entra ano, passa ano e entra ano e nós não conseguimos ver o aquecer do sol de Jesus, do sol da justiça na vida dele? Nós queremos pensar em 3 perfis, apesar de provavelmente existir muitos outros perfis. Nós queremos pensar basicamente em 3. E o primeiro é o óbvio, aquele que é inconstante. Falando de firmeza, aquele que é inconstante é o oposto. Inconstante porque não toma decisão nenhuma acerca de Jesus Cristo. É uma pessoa que hoje está aqui, some um mês, desaparece, não vai para lugar nenhum. É uma pessoa que entra a pandemia, não retorna, não tem conexão. Ela não se decide, ela quer ser convencida. Será que você tem um bom argumento? Deixa eu ver se eu vou mesmo. Ah, não deu para ir. Ah, eu vou na sua célula, fui hoje, não volto nunca mais. Ela é inconstante e tem um texto em Tiago que fala claramente sobre esse perfil. O texto de Tiago diz o seguinte, que aquele que duvida, que não toma posição, que é inconstante em seus caminhos, ele é igual a onda do mar, sabe? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Mas não é só esse perfil. Existe um outro. Aquele que vem, aquele que está. A gente o encontra domingo após domingo. Ele nos vê domingo após domingo. Mas ele não sabe no que ele está crendo. É a fé na fé. Na verdade, atira para todo lado. É às 6 horas. Você ora por mim? Às vezes, numa situação até de doutrinas que se repelem. A pessoa está aqui, mas tem vela acesa com o nome dela, em campanha. Tem gente ralando o joelho e escadaria para ela obter a cura. É uma situação estranha porque vira um verdadeiro puxeiro espiritual. Um misticismo, uma loucura. Põe de tudo ali dentro. Eu até lembrei do bom amigo, o presbítero, uma vez ele foi lá em casa jantar. Eu fiz estrogonofe para ele, uma sobremesa com suspiro. Gente, ele pegou o suspiro e tacou no estrogonofe, bem bom amigo, quem conhece sabe do que eu estou falando. Fez um escândalo, enfiou estrogonofe e suspiro tudo junto e misturado. Ele estragou o meu estrogonofe, estragou minha sobremesa. Porque misturou 2 coisas que não podem ser misturadas. Então é esse tipo de gente. Atira para tudo quanto é lado, sabe? Tem assim uma coisa estranha de que todo caminho leva a Deus, todo caminho leva a Roma. E o que a gente faz?
com João 14:6. Quando João 14:6, Jesus diz, eu sou o único caminho, a verdade, a vida. Ninguém, nem eu, nem você, nem antes, nem agora, nem depois, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, essa multiplicidade de buscas, ela é estranha para esse texto. Por fim, o terceiro perfil, que é o da superficialidade. Ele sabe, mas ele não se aprofunda. Ele fica água rasa. É imaturo. Na verdade, é uma pessoa que não tem nenhuma profundidade, porque sempre se mantém ali, na musiquinha gospel, sempre se mantém no coach gospel, é o tudo de bom, mas com o passar do tempo não há aperfeiçoamento nenhum, e ele vive orbitando em si mesmo. Me perdoa com todo respeito, mas parece bombacha, só cabe um gaúcho. Só um gaúcho dentro de uma bombacha, só o pedido dele. É a campanha após a campanha com o pedido dele, para ele, do jeito dele. Ele vem aqui e ele fica fazendo prova de Gideão, dia e noite, noite e dia, sem parar, mas ele não tem comprometimento com o Pai em casa. Ele não tem comprometimento com a palavra, ele não conhece nada. A palavra de Deus diz em Tiago 4:3, que a gente pede, não recebe, porque a gente pede mal para gastar só no nosso deleite. Então, nós queremos hoje pensar, trabalhar um pouco na necessidade de uma fé posicionada para combater essa inconstância, na necessidade de uma fé na obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, tem endereço sim, para combater essa coisa de atirar para todo lado, e por fim, no alimentar, no dar um combustível para a fé, na leitura, na meditação, na disciplina espiritual da Bíblia Sagrada, em oração, jejum e práticas de busca de conhecimento. E vamos lá. A necessidade de uma fé posicionada. A gente tem que ser quente ou frio. Nós temos que tomar uma decisão coerente. Nós temos que colocar os nossos dois pés num barco só. Seja ele qual for, meu amigo, coloque, porque o tempo está passando. Nós temos um Deus que em Filipenses 1:6, ele diz que quando ele começa a boa obra em nós, ele não para, ele completa até o dia de Cristo Jesus. Nosso Deus não deixa nada pela metade. Em contrapartida, ele diz que quem põe a mão no arado e olha para trás e vai zigue-zagueando, sem posicionamento firme com ele, não está apto para o reino dos céus. Não será aprovado como cidadão do reino dos céus. O grande problema desse grupo é que parece que compram uma série de terrenos em vários lugares na cidade e vai e põe um pouco de fundação em um, aí larga pelas metades, corre em outro, levanta um pouco de parede, corre num terceiro terreno, cava um pouco, põe tapume, volta naquele primeiro, aí compra um quarto terreno e não constrói nada em lugar nenhum, hora nenhuma, nada está pronto, não tem casa para morar. Não se posiciona. Não se decide, não coloca as suas fontes, as suas forças em um lugar. Ser cristão não é assim. Ser cristão é morrer naquela cruz que Jesus disse. Pega a tua cruz, morre nela para eu viver em ti. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma posição firme, é decidir, conforme Hebreus diz, lá no capítulo 3. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Diga, Jesus está aqui. Eu pequei contra os céus, pequei contra ti, eu estou aqui, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura. Segunda parte, segundo grupo, que é aquele que fica assim atirando para todo lado. Como eu disse, é necessário nós sabermos no que nós cremos. Por quê? Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que fé, essa é a definição bíblica para fé, é uma certeza sobre coisas que eu espero, é uma convicção de fatos que eu não vejo, mas que eu creio. Eu não vejo, mas eu creio, porque a minha fonte é segura.
porque eu sei a boca que disse para mim sobre o que ele está dizendo. Seja o que for, foi Deus que disse, então vai acontecer. É acreditar que eu posso confiar no Senhor e pisar com passos firmes, mesmo diante do invisível, porque o Senhor cria tudo pela palavra, e o que Ele disse está dito, e vai acontecer. E a grande pergunta é, qual é a sua crença? No que você crê? Porque talvez você seja até perseverante, você até esteja aqui de longa data, mas no que você acredita? Qual a sua fonte de confiança? Às vezes, nós estamos igual um palanque de aroeira. Porque a madeira até é boa, até é forte, até que você está aqui direto, até que você resiste. Mas madeira de aroeira, palanque no brejo, não firma nunca. Fica ali solto. Sabe? Porque não há um fundamento firme, é movediço. Vai para lá, vem para cá, vai para frente, vem para trás. E acaba que o palanque é condenado a ser molenga, a ser comprometido. Eu vim aqui te dizer que a fé cristã, a fé genuína em Jesus Cristo, no Pai, no Espírito Santo, tem a sua base na palavra de Deus, porque ela revela quem Ele é. É a Bíblia quem nos diz por que nós podemos confiar. A palavra de Deus diz no Salmo 119, 133, ordena meus passos na tua palavra, passos firmes. No Salmo 42, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Agora eu estou confiante, eu não ando mais em terra movediça. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, está em Mateus 24, mas as minhas palavras, diz o Senhor, nunca vão passar. Em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, toda a Bíblia é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E por que é tão importante eu saber em quem eu estou crendo? Porque se eu for pensar, por exemplo, lembra o Éden? Não era um lugar divino? O Senhor não ia lá na viração do dia? Eva estava lá, não estava? Ela tinha fé, não tinha? Ela confiava, não confiava? Ela acreditava, não acreditava? Em quem? Na serpente. E olha no que deu. Muitas vezes o fato de estar frequentando um ambiente espiritual, um ambiente adequado, não significa que eu sei quem é a minha fonte de confiança. Eu posso estar aqui, muitas vezes, voltar para minha casa e ficar estabelecendo diálogo com a serpente. Porque na viração do dia, Eva falava com Deus, mas com quem ela falava no resto dele? Com quem eu tenho falado durante o resto do meu dia? Quando não é domingo, quando não é terça. A palavra de Deus me diz que os passos de um homem são bons quando são confirmados pelo Senhor. E aí Deus se deleita no seu caminho. A palavra de Deus diz que toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele confiam. Em Números diz que Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Palavra alguma falhou, diz Josué 21, de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque Ele é fiel, fiel é o que prometeu. O fundamento da nossa fé é a palavra de Deus, porque ela revela a nossa fonte, que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Ele é o mediador, Ele é o Senhor absoluto, e nenhum outro há salvação. Então eu tenho o desejo de ter um posicionamento. Agora eu sei em quem eu vou confiar nesse meu posicionamento, e então eu vou para o terceiro grupo que nós estamos trabalhando aqui, que é aquele grupo que precisa nutrir a sua fé.
Nós precisamos nutrir, gente. Nutrir a nossa fé com combustível da leitura da palavra de Deus, da meditação responsável. Isso é fundamento do caminhar com o Senhor, do ser cheio do Espírito Santo. Tem um ditado que diz que a ignorância é a mãe de todas as doenças. Nós precisamos firmar os nossos passos na fé, pondo a mão na massa. Nós precisamos arregaçar as mangas. Não podemos ficar com fé na fé, não podemos ficar indo e vindo, não podemos ficar dando tiro no escuro, não podemos ficar com uma fé sem pé nem cabeça. A gente precisa de fé para agradar a Deus. E a fé que agrada a Deus é baseada nas Escrituras, através do conhecimento dela, pessoal. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ouvir a palavra que me mostra Jesus Cristo. Oséias 4:6 diz que a gente está sendo destruído. Destruído. Nossa família, nossos sonhos, nossos projetos, nossa maneira de nos conduzir, porque nós não conhecemos a Deus. Eu fiquei imaginando, sabe? Eu sou casada há 26 anos com o Júnior, e eu fico imaginando a gente num concursinho de casal, lá do nosso encontro de casais, para ver quem conhece quem, por exemplo, e o Juca não sabia nada a meu respeito. Esse japonês está frito com farofa. Pensa, que cor que ela gosta? Amarelo, é preto. Qual que é a comida preferida dela? Gente, eu amo massa. É bacalhau. Não como, não como. Carne de rã, jamais. Nem viva, nem morta. Agora, nós dizemos que somos a noiva de Cristo, sem conhecer o nosso noivo. A gente não conversa com ele. É uma pessoa, a Trindade é uma pessoa. E muitas vezes a gente só fala com ele na festa do culto. Que tal? Que tal eu só conversar com o Júnior, meu lindo japonês, só em casamentos? E hoje tem um casamento, que bom, hoje ela vai conversar comigo. Que tal? Que tal eu não falar com os meus filhos? Que tal nós transitarmos pela casa, pais e filhos que não se falam, sentam à mesa, levantam, entram no mesmo carro para ir para os seus compromissos, mas ninguém conversa com ninguém, até engasguei. Eita atrás de vixe, isso não existe. Relacionamento significa conhecer, e a Bíblia revela quem Ele é, não há outra fonte. Agora, se eu não leio a palavra de Deus, se ela fica ali, num amuleto, aberto num determinado texto para me proteger, se eu venho no culto com a minha vontade, para convencer quem tem poder, como diz o pastor Paulo Borges Júnior, vou convencer quem tem poder a fazer a minha vontade, porque estou aqui pagando culto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faz a minha vontade. Não, a Bíblia diz, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade na terra. Como é feito no céu, aonde? Aonde? Lá com a ararinha azul, com o mico-leão dourado? Não, meu irmão, é comigo e com você. Nós somos a carta viva. A palavra de Deus diz em Josué 1:8 para a palavra de Deus não apartar da nossa boca, para a gente meditar de dia e de noite e ter cuidado, ser intencional em fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A minha sogra, ela tem uma coisa comigo, porque ela faz cada comida gostosa. Eu tenho uma sogra maravilhosa. Ela faz cada comida gostosa, aí eu falo, me dá a receita. Ela me dá a receita, eu faço outra coisa. Aí ela fala, fez? Eu falo, fiz, mas e aí? Não deu certo. Por quê? Não, eu não coloquei maçã, não. Eu coloquei outra fruta. Aí ela fala, mas era maçã. Aí ela me deu a receita, é verdade, não é aquele bolo de maçã que eu luto toda vez. Gente, eu faço toda vez, mas eu não sigo a receita. Como é que eu posso fazer a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia, se eu não sigo o que Ele me fala? Como é que vai dar o resultado do bolo de maçã gostoso? É claro que eu vou comer outra coisa. É claro que vai sair outro gosto. Não vai render. Então eu queria dizer para nós que eu desejo que sejamos como Davi no Salmo 119:97, quando ele diz, quanto amo a tua lei, é a meditação em todo o meu dia. Quanto eu amo a tua lei.
Nós precisamos desenvolver um relacionamento de profundidade. Nós precisamos brilhar. Está na hora de passar de hora. Está na hora do dia brilhar na nossa vida. Está na hora da gente entender que o nosso chamado, que a nossa firme vocação de botar o pé na estrada, tem que ser a partir do novo nascimento em Cristo. Tem que ser a partir do entendimento de que Deus é um, mas não são todos os caminhos que levam a Ele, apenas a graça em Jesus Cristo. E compreender que não há relacionamento sem intimidade. E não há intimidade sem conhecimento. E não há conhecimento sem conversa. Gente que não ora, gente que não lê a Bíblia, como vai adivinhar? Como vai colocar o ingrediente certo? Como vai se apresentar? Como nós podemos viver assim e dizer que o nome disso é cristianismo? Eu queria que nós parássemos um pouco para pensar. Se nós somos como esse homem que está andando mais e mais até ser dia perfeito. Se nós estamos assim, vagando para lá e para cá, sem nenhum comprometimento. Se nós temos até um bater na madeira, uma figuinha, acende a vela aí, amarra a boca do sapo enquanto eu estou lá na terça da esperança. Que bom que é na sexta, né? Que às vezes a doutrina não bate. Eu preciso falar isso. Chega a ser incompatível, incoerente. Por exemplo, existe posicionamento religioso que não acredita em reencarnação. E existe posicionamento religioso que acredita, com todo respeito. Daí tu põe teu nome na mesa, branca, kardecista, que crê, e pede oração para os crentes que não creem nisso. Quando termina, você não sabe nem para quem que você manda. Manda flor para Iemanjá, põe uns incensinhos para Buda, corre lá, esfrega o joelho na escada, vem aqui, dá testemunho, não sabe nem para quem agradece, para tanto lado que atirou. Nós precisamos pôr o pé na estrada, sermos firmes e coerentes. E nós vamos ouvir uma música, e eu quero que enquanto isso você pense. E é uma música alegre, para botar um fogo no seu coração essa noite. Você sair daqui falando, agora eu sou cristão, rasguei meu peito, botei uma cruz e botei minha foto nela, não vivo mais eu, morri nela, é Cristo que vive em mim. E a gente começar a ver Jesus uns nos outros, né? Tirar o olho do nosso umbigo, uns aos outros. Frutificar para a vida do meu irmão, ser maduro, ser igreja, ter consciência de coletividade em Cristo. Aquele
Não há nada que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não há caminho que o Senhor Jesus não possa endireitar nele mesmo, visto que ele é o caminho. Pai, nós estamos reunidos aqui porque queremos uma confissão de fé firme. Queremos ser cristãos que vão caminhando com o pé na estrada, olhando para Jesus e caminhando nele tudo ao mesmo tempo. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é o alvo, e nós queremos ser templo do Espírito Santo. Queremos conhecer a tua palavra, queremos nos posicionar em Cristo Jesus, queremos ter a tua vida em nós. Opera em nossa vida a transformação que tanto precisamos. É o que nós te pedimos no nome dele. É no nome dele que nós oramos, o nome de Jesus. Amém.